Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um podcast, é o Educast aqui no nosso canal da Faculdade Eduque. Olha, é uma alegria receber você aqui mais uma vez para a gente conversar, trocar ideias e, como eu sempre digo, levar informações que possam somar para a sua vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Olha, quero lembrar você que nos acompanha que nós temos aqui na faculdade, aqui no Instituto, o curso do EJA, Educação de Jovens e Adultos, para você do nosso litoral, Paranaguá, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Guaratuba, Pontal do Paraná, Matinhos. Você que deseja terminar o ensino médio, em terminar aí o seu segundo grau, cumprir esse desejo, atingir esse objetivo, entre em contato conosco, nosso telefone 3424-9203. Será uma alegria oferecer essa oportunidade que você talvez busca para atingir o seu sucesso na vida educacional. Hoje temos a alegria de receber aqui no nosso estúdio pastor Kemuel Rezende, jovem pastor, homem de Deus, pastor na Assembleia de Deus, pastor presidente, um dos presidentes mais novos aí do estado do Paraná, e é pastor na cidade de Santa Maria. É filho aqui do litoral, já residiu aqui, já morou aqui no litoral e hoje faz esse trabalho abençoado lá na cidade de Santa Maria. Pastor Kemuel Rezende, uma alegria recebê-lo aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo e vamos trocar algumas ideias aí sobre o que Deus tem feito na sua vida e no seu ministério. Pastor Elton, em primeiro lugar, agradecer por essa oportunidade. Amém. De estar aqui participando contigo. Que legal. Né, no Educast. E não só sou filho de Paranaguá, nasci em Paranaguá. Que bênção. Né, em novembro de 86. Que legal. A gente tem, de certa forma, uma ligação muito forte aqui com a igreja, com o povo de Paranaguá. Andei por aí com meu pai de bicicleta, nos pontos de cultos aí na cidade de Paranaguá. E todo ano a gente está por aqui, temos família aqui na cidade, né? E para mim é uma alegria poder estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, do meu trabalho, do ministério, né? Que oportunidade maravilhosa. Que bom. O pastor Kemuel Rezende é filho do pastor Enoque Rezende. Pastor Enoque Rezende atuou um bom tempo aqui no litoral como pastor, como obreiro, foi forjado nessa região e saiu logo cedo, no início do seu ministério, para pastorear como missionário em algumas igrejas do Paraná. E de lá em diante, Deus aprovou o ministério do pastor Enoque e agora o filho tem dado continuidade nesse chamado. Você está na cidade de Santa Maria, é isso mesmo? Santa Maria do Oeste. Santa Maria do Oeste. Qual é a região do estado? Santa bem Maria no do centro do estado, né? Sim. Fica próximo ali a Guarapuava, legal. de Pitanga. Uns 400 quilômetros de Paranaguá. E você é pastor lá há quanto tempo em Santa Maria? Nessa cidade eu estou há 5 anos e 4 meses. 5 anos e 4 meses, Estamos fazendo lá. a obra de Deus. Para quem está chegando agora, gente, eu estou conversando com o pastor Kemuel Rezende, pastor da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Maria do Oeste. Quais são os desafios, pastor, de pastorear uma igreja nessa cidade, sendo você um pastor jovem, uma família jovem? Quais são os desafios que você tem enfrentado, claro, e tem superado como pastor à frente desse rebanho de Deus? Bom, pastorear uma igreja do interior tem algumas coisas assim que podem parecer um tanto que complexas para outras pessoas que vêm de outras realidades. Mas sim, o que eu quero dizer, por exemplo, a cidade onde estou é uma região agrícola. Nós estamos numa cidade onde o IDH é um dos mais baixos do Paraná, mas sabemos que a obra do Senhor ela transcende essas coisas. Verdade. Né? E ela se desenvolve em qualquer lugar, independente das condições financeiras, inclusive. As cidades pequenas, elas enfrentam muito o êxodo, né? Muitos jovens vão para os grandes centros, vão para as capitais, as faculdades geralmente longe. A faculdade mais próxima lá de nós está uns 35 quilômetros, então tem essa questão, e limitado também os cursos. De repente o pessoal tem que estar indo para Guarapuava, daí já dá quase 100 quilômetros até Guarapuava. Então tem algumas coisas que são diferentes. Entendo. Quando eu estava em Quatro Barras, que é a região metropolitana de Curitiba, correto, é diferente. É diferente. É o contrário.
as pessoas do interior do estado e de outras regiões do Brasil afluem para lá, para a capital, para região metropolitanas. Então você tem uma realidade totalmente diferente. Você está sempre recebendo gente. Nas cidades do interior, a maioria delas é um movimento inverso. Mas nós sabemos que há em cada uma dessas cidades um povo ali desejoso por servir a Deus. Há uma obra para ser realizada ali. Me veio aqui à mente agora. Eu sou biblista, eu gosto de falar de Bíblia. Sempre tento relacionar alguma coisa com a palavra de Deus. Quando o pessoal foi levado cativo para a Babilônia, sim, e a gente fala muito de Daniel, o pessoal na Babilônia, mas Jeremias ficou. Verdade. Ficou com o pessoal mais de idade. Jeremias ficou com um pessoal que não se encaixou naquele perfil que o rei Nabucodonosor queria. Correto. Mas Deus manteve um profeta em Jerusalém. Mesmo arrasado, não que não mal comparando, mas em todos os lugares Deus tinha alguém. Sim, sim. Ezequiel estava no voz. segundo grupo. As margens do rio Quebar lá com o pessoal mais pobre estava ali. E Daniel com a população palaciana ali. Então, eu vejo assim, pastor Léo, nós estamos vivendo um tempo que às vezes as pessoas pensam, né, que determinados lugares são melhores para pastorear. Ou coisa. Eu penso que cada um tem o seu desafio e em todas elas Deus precisa de alguém. Verdade. Então, isso aqui não é nenhum tipo de romantismo com relação à chamada, mas aonde o Senhor quiser me levar para pastorear, eis-me aqui. Eu vou. Que legal. Isso é convicção do chamado, sim. convicção da preparação, até porque você pastoreia a igreja de Cristo e você não pastoreia a igreja do pastor Kemuel. Sim. Essa é a diferença daqueles que se entregam de corpo e alma e espírito para servir o reino de Deus. Independente do lugar, independente da estrutura, independente das condições, ele está à disposição em servir a Deus e crendo que Deus vai prover, vai enviar, vai mudar o quadro da situação para que aquele local seja a bênção por onde você tem passado. A tua fala me traz aqui a memória, me traz a lembrança. A gente, quem é filho de pastor, como você também e eu também sou filho de pastor, meu pai já descansa no Senhor, mas é que nem uma família de nômade, né? Sim. Você vai mudando de um lugar para outro. E eu me recordo que meu pai, como pastor, por algumas situações, foi pastorear lugares que aos olhos naturais não teria mais nenhum tipo de resultado aquela cidade ou aquela região. Mas com a graça de Deus, chegando naquela cidade, chegando naquela região, chegou também a bênção de Deus, né? E mudou o quadro dessa situação. Eu imagino que isso tenha acontecido contigo. Sim. Nesses 5 anos ali em Santa Maria do Oeste. Deus tem abençoado, as portas têm se aberto cada dia mais, e a gente conversava em off aqui, você comentava do crescimento da igreja, da aquisição de terrenos, casa pastoral, é mais ou menos isso que tem acontecido lá? Sim, exatamente. Eu tenho um projeto novo aí, eu estou escrevendo sobre Paulo. Que legal. Paulo pastor. Paulo a gente fala do Paulo apóstolo, Paulo missionário, e uma das coisas que eu abordo é a questão do coração do pastor estar onde Deus o colocou. Correto. Se eu estou em Santa Maria do Oeste, o meu coração está em Santa Maria do Oeste. Que legal. E a partir desse momento, eu começo a fazer planos, projetos para o lugar onde eu estou. Correto. E não projeto para o lugar onde outros estão. E a partir daí, pastor Elton, que Deus começa a nos abençoar. Né? Um exemplo, você está aqui à frente do instituto, faculdade, essas coisas, e você precisa colocar o seu coração aqui. Isso mesmo. O seu coração estando aqui, você vai fazer o melhor. Isso mesmo. Você vai cuidar dos detalhes. Sim, sim. Né? Você vai prestar atenção em tudo, vai querer que esse lugar tenha o melhor ambiente possível. Você vai fazer planos para o futuro. Correto. Mas se você não tiver com o seu coração aqui, estiver insatisfeito com aquilo que você faz, dificilmente você vai experimentar a bênção de Deus, verdade, a prosperidade de Deus naquilo que você faz. Verdade. Então, isso vale para o meu ministério. Então, onde eu chego, eu procuro colocar o meu coração ali.
Olha só. Tem pessoas que tentam nos mover disso. Não, esse lugar não é para você. Mas isso é uma cilada, isso é uma grande armadilha. Você merece mais. Quem sabe o que a gente merece mais é Deus. É Deus, exatamente. E a grande armadilha que muitos caem é esta. Cicrano falou. Não, eu acho que eu mereço mais. Tal. E acaba menosprezando aquilo que Deus tem dado. E na sua própria convicção acaba perdendo a direção de Deus. Você sabe que a serpente fez isso. Ela fez, é verdade, verdade. A serpente fez isso, né? Tentou convencer Adão de que tinha... A Eva, né? De que tinha uma coisa diferente, né? Além daquilo que Deus havia preparado para eles. Então, pastor Elton, eu vou dizer um negócio para você. Tem 5 anos e meio que eu tô ali, mas tem 15 anos... Que você serve. Que eu sirvo ao Senhor pastoreando. No ano de 2009, eu fui para Guaraqueçaba. Sim, e eu sei que tem muita gente do litoral aqui que não conhece Guaraqueçaba. Não conhece. Nunca pegou o barco, pegou seu carrinho e colocou lá 80 km de estrada de chão para chegar em Guaraqueçaba. Mas eu saí do norte do Paraná, da cidade de Ivaté, no ano 2009. Eu conto um pouquinho desse testemunho aqui no livro. Sim. Como foi essa chamada para a obra. Eu fui para um lugarzinho chamado Assungui. Assungui. Sei onde que é. Literalmente no meio do mato. Na época não funcionava celular. Tinha um orelhão lá a uns 500 metros ou 1 quilômetro, não lembro onde que tinha um orelhão. Eu não tinha carro nessa época. Eu tinha uma bebê de 28 dias de nascido. Só Deus. Eu fiquei 2 anos e meio em Guaraqueçaba e nunca cheguei a ganhar um salário mínimo completo lá. Meu pai amado. Enquanto eu estava na obra missionária. Mas eu digo para você, o Senhor me abençoou naquele lugar. Eu pude ver milagres do Senhor, né? Eu brinco assim que 90% dos testemunhos que eu conto hoje são da época que eu era missionário em Guaraqueçaba. Em Guaraqueçaba. Nesse período de 2009. 2011, mais ou menos. Gente, vou abrir um parênteses aqui. Eu tô com o pastor Kemuel Rezende. Começamos aqui um bate-papo, conversando sobre a sua trajetória, seu ministério. Mas a vinda do pastor Kemuel aqui, o nosso convite para ele, é porque o pastor Kemuel lançou um livro com o tema Do Berço ao Púlpito. E como ele já disse, algumas das experiências que ele tem falado aqui estão aí registradas no livro. Estamos aqui no tópico, então, de Guaraqueçaba, Assungui. Você é do nosso litoral, alguns conhecem, outros nunca ouviram falar. Sim. Né? Porque tem muita gente, às vezes, que não... Aquilo que você acabou de falar. As pessoas amam o litoral, mas não conhecem o litoral. Mas você falava dessa sua primeira igreja pastoreando ali no ano de 2009 com a sua bebê de 28 dias e muitas experiências da parte de Deus. Sim. É porque assim, pastor, eu entrei nesse assunto porque a gente vinha falando sobre o lugar, claro, a bênção de Deus estar com a gente onde a gente for. E eu pude experimentar isso no meu ministério. Porque eu lembro que as pessoas, quando iam a primeira vez na casa que eu morava, era um barraco, literalmente. Meu Deus. Feito com tábuas verdes. Olha a minha esposa tinha que estar forrando tapetes no chão para tampar as frestas do assoalho. Olha um aí. lugar que todos os anos dá enchente. Meu Deus. E o tempo que eu estive lá, nenhuma enchente entrou na minha casa. Olha só. E entrou na casa de todos os outros dirigentes anteriores. Mas eu orava. Todas as vezes que começava a chover, eu começava a orar, Senhor, não deixa, não deixa. Eu estava com a minha mudança nova, de quando eu casei. Olha aí. Os móveis novos. E você sabe que a mulher, ela é muito apegada, né? Sim. com a mobília. E eu orava o Senhor para nós não perdermos aquilo, porque eu penso que o homem tira até de letra essas coisas, mas a mulher sofre bastante, né? E minha esposa... ia sofrer demais. E eu orava pedindo ao Senhor que não deixasse nunca a água entrar dentro da nossa casa. Pra você ter uma ideia, é até difícil de explicar, mas quando eu cheguei na casa, a casa tinha umas tábuas assim, umas prateleiras no alto, e eu não entendi por quê. Era por causa da enchente. Porque quem morava lá não podia ter móveis. Meu Deus. Quem morava lá deixava as roupas, as panelas, os utensílios, tudo pendurado lá. Imagine. No alto. Eu cheguei, coloquei guarda-roupa, geladeira, coloquei tudo dentro da casa. Uma mudança completa. Dentro daquela casa lá. E só depois que eu fui saber. Teve irmã que chegou lá, pastor, mas
vocês vão perder tudo aí. Olha só, que situação. Mas assim, Deus cuidou de nós, né? Deus nos guardou, nos abençoou. As experiências foram incríveis, né? Muitos testemunhos para contar desse período, né? Que nós aceitamos esse desafio. Esse desafio. Não morremos. Não Estamos aqui dando continuidade. Olha só. Né? A esse ministério. Nesse período, 2009, 2010 foi. Até 2011. Depois disso, você foi para qual região? Trabalhar com qual pastor? Qual região? Ó, às vezes eu vou errar um pouquinho as datas, né? A gente é novo, mas, mas às vezes... vou enumerar aqui. Maior parte do meu ministério eu trabalhei com o meu pai. Correto. Né? Pastor Enoque. Com ele eu trabalhei na cidade de Guaraxaba. Trabalhei com ele na cidade de Figueira. Daí ele saiu daqui e foi para Figueira. O meu pai, quando saiu de Guaraxaba, ele foi para Corbélia. Corbélia. Teve uma rápida passagem por Corbélia. Né? De Corbélia, o meu pai... É que eu tô falando com isso aqui de 13, 14, 15 anos atrás. Às vezes a memória acaba falhando um pouco. Né? E Guaraxaba, Corbélia, Figueira. Foram os lugares onde eu trabalhei com o meu pai enquanto obreiro. Né? Trabalhei com meu pai nesses lugares. Mas além desse... Pinhão também. Pinhão. Eu havia me esquecido. Mas além desses lugares, daí eu trabalhei com o pastor Misael, na cidade de Cruz Machado. Correto. E trabalhei com o pastor Gilson Schinemann em Quatro Barras. Em Quatro Barras. Quatro Barras, eu lembro que você teve uma passagem lá na congregação Menino Deus, isso, né? No Jardim Menino Deus. Jardim Menino Deus, uma igreja muito boa também. Sim. Fez um trabalho ali bem marcante, Deus né? nos abençoou. Foi um período curto. Correto. Já cheguei lá com data para ir embora. Olha só. Na primeira semana já recebi uma profecia. Uma palavra profética. De que seria pouco tempo nosso ali. Olha só. Mas em 1 ano e 5 meses que eu estive ali à frente da congregação, o Senhor trouxe muita gente. Que bênção. Né? A igreja... liturgicamente ficou totalmente estruturada, com grupo de louvor, com tudo. A igreja ainda estava para terminar. Fizemos os acabamentos da igreja, púlpito novo, olha que bom. Fachada nova, as poltronas. Olha tudo só. É do nosso tempo. Que bênção. Né? Uma mocidade abençoada, juventude, grupo de adolescentes. Que legal. Uma bênção. O período que nós passamos ali, auxiliamos o pastor Gilson com o IBADEP, trabalhei na secretaria da igreja, como secretário do campo, ajudamos ali. Olha só, rapaz. Foi um período de preparação, né, para nós irmos para Santa Maria do Oeste. Santa Maria, que daí, 2019. Quando você assumiu, logo foi emancipada. Isso, com 7 meses que eu estava lá, foi emancipada. Olha, e daí se tornou campo. E esses seus últimos 5 anos e meio, aproximadamente, cuidando ali. Nesse período aí, então, nasceu esse desejo de pegar toda essa ideia e sintetizar e transformar nesse livro, que é Do Berço ao Púlpito. O que tem de especial aí que você pode falar para os nossos amigos ouvintes que vão adquirir o seu livro? Com certeza, muita gente tem adquirido, tá? Que vai marcar a vida daqueles que às vezes têm uma chamada, mas não tem convicção da chamada, né? Já ouviu Deus falar consigo, mas ainda tem as suas dúvidas, né? E aí também a gente entra naquele paralelo, né? Porque as pessoas que são chamadas, vocacionadas por Deus para um ministério, eles têm que ter a convicção, né, desse chamado. Não basta ser filho, não basta ter nascido no meio, você tem que ter convicção de que Deus te chamou para isso. Diga para nós aí, pastor. Esse título, na verdade, foi uma sugestão do pastor Gesiel de Matos. Olha, quero que aqui legal. dar os créditos, né, para que o bacana. pastor Gesiel, Do Berço ao Púlpito. Veja bem, quando eu nasci, o meu pai já era pastor. Meu pai já cuidava de igreja. Então, eu respiro o ministério desde criança. Meu pai foi missionário aqui no litoral, foi missionário em Minas Gerais, foi missionário no Rio de Janeiro, cuidou de igreja do Espírito Santo. Então, meu pai rodou, digamos assim, rodou o trecho. E a gente junto. A gente junto. De criança, já participava de reunião de ministério, estava ali junto, né, com o pai. O meu avô, presbítero, cuidou de igreja. Então a gente vem de uma criação onde os assuntos de ministério estão no cotidiano. No cotidiano nosso. Né? Você ouve, você respira ministério.
E eu sou um camarada assim, pastor Elton, que apesar de gostar de ler, gostar de estudar, eu gosto da prática. Que legal. A teologia prática. Sim, isso é bom. Eu ouvi uma palavra nova uns anos atrás e aquilo mexeu comigo, que é a praxis, né? Praxis. Então, a praxis teológica, a praxis ministerial. Esse livro, ele é teologia do obreiro. Que bom. Ele não é um livro biográfico. Eu brinco porque o que um rapaz de 37 anos tem para contar sobre a sua história, né? A não ser que ele tenha sobrevivido a um desastre aéreo, alguma coisa assim. Fora disso, eu penso que Deus me permitir chegar lá, né, meus 60 ou 70, de repente teria aí uma extensa biografia para transformá-la em um livro. Agora, o que me motivou realmente a escrever isso aqui é a questão da a chamada ministerial enfrentada, encarada a partir de um jovem. Que legal. A partir de um jovem. Nesse livro, eu dividi ele em 4 partes. A primeira parte eu falo sobre o chamado. A segunda eu falo sobre os desafios. A terceira parte eu falo sobre as responsabilidades. E a quarta parte eu falo sobre as garantias. Então, só tem 13 capítulos, distribuídos em 4 partes. Só tem um capítulo onde eu falo como foi a minha chamada, né, onde eu comecei. Correto. O que aconteceu ali no início do meu ministério. Justamente para falar com quem de repente está meio balançado, está sem convicção com relação ao chamado que o Senhor tem para sua vida. E eu começo então na primeira parte do livro falando sobre chamado. Né? E tem 4 capítulos que eu falo sobre o chamado. A convicção está nele. Certo. Está. Não poderia deixar de estar. Tem que ter convicção. Porque diante dos desafios que a gente tem, pastor Elton, tem que ter muita convicção para permanecer. Sim, atitude de fé. Para permanecer no ministério. É verdade. Né? Porque eu, por exemplo, quando estava em Guaraqueçaba, tenta imaginar você num lugar sem recursos financeiros. Verdade. Eu abri mão de um emprego onde eu era fiscal agrícola. Entrei nessa empresa com 18 anos. Podia dizer que com a idade que eu estava, 20, 21 anos, estava estabilizado. Eu ganhava, na época, uns 3 salários mínimos. Né? Tinha a tua estabilidade. Se fosse hoje, em torno de 4 mil reais. Eu tinha uma casa da empresa para morar. Eu e minha esposa estava tranquilo. Mas você abriu mão. Eu abri mão daquilo e fui para Guaraqueçaba. Cheguei lá, não tinha salário. Para cuidar de igreja. Para cuidar de igreja. Até eu vou contar isso que é interessante. Um sábado, eu estava... sentei na sala, minha esposa falando que não tinha isso, não tinha aquilo, tinha acabado algumas coisas, né? Comida. Eu com uma filha pequena. Pra você ter uma ideia, leite, fralda, eram os irmãos que davam. Olha. Eram os irmãos que davam. Primeira coisa que eu tive que quebrar é o meu orgulho. Tive que abrir mão de algumas coisas, né, algumas vaidades e enfrentar aquela situação. Mas chegou no momento que eu fiquei desestabilizado com a situação. Minha esposa falando as coisas que não tinham e eu sem condição nenhuma de comprar nada. Eu sentei em frente à estante assim e liguei a televisão. Era um sábado de manhã. Estava passando um programa do pastor Silas Malafaia. E na pregação ele falava como Deus cuidou de Israel no deserto, um lugar com tanta escassez. Verdade. Aí ele disse assim: e você acha que Deus não vai cuidar de você num país onde toneladas de alimentos são jogados fora todos os dias? E eu comecei a chorar ali, né? Digamos assim, recobrando o juízo com relação à minha chamada. E eu aqui, Senhor. Esse cara falando isso e eu aqui. Então, eu já tive, no início, eu me perguntei várias vezes, perguntei ao Senhor várias vezes se realmente Ele me queria no ministério. Sim. Diante das coisas que eu estava vivendo. Passando. Teve um dia que eu cheguei no culto, a igreja do Assungui na época tinha 13 irmãos. Essa era a congregação do Assungui, 13 membros. E na igreja, geralmente, a gente meio que fazia
tudo, cantava, pregava, dirigia culto. E até estou para passar na casa desse irmão, fazer uma visita para ele, o presbítero João Moreira, né? Quero ver se acho ele na casa. E nunca mais o vi depois que saí de lá. Eu cheguei no culto, ele era o meu segundo dirigente. Na época ele tinha uns 70 anos. Olha aí. E eu 21, 22 anos. Cheguei na igreja chateado com a minha situação que a minha família estava no campo missionário. Falei, irmão João, hoje eu não vou fazer nada. O senhor se vira aí. O senhor canta, prega, eu só vou ouvir. Mas eu estava chateado com a situação. E o culto transcorreu normalmente. No finalzinho do culto, o irmão João disse assim, irmão Kemuel, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí eu falei, não, se for de Deus, fica à vontade, né? E ele leu um texto que está em Hebreus 10, 28, 29, 27, uma coisa assim. E lá está escrito assim, e o justo viverá da fé. Viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas aquilo ali foi um choque. Porque quando eu saí de Ivaté, lá em 2009, eu saí para viver pela fé. Não viver da fé, mas viver pela fé. Pela fé. Né? E na primeira dificuldade eu já estava pensando, lembrando do Egito, né, do salário que eu tinha, 13º, férias, essas coisas, né? Então, sem convicção, pastor Elton, é impossível que alguém permaneça no ministério. É verdade. E se permanecer, será infrutífero. É verdade. E se permanecer... não vai dar frutos. Dificilmente ele vai realizar alguma coisa na obra do Senhor. À frente de tudo, ministerialmente falando, a pessoa precisa de fato, ter convicção. Se a pessoa não tem convicção da chamada, não tem convicção de que Deus o chamou, é melhor que nem faça, né? Porque vai fazer demasiadamente, vai fazer sem o coração naquilo. Agora, quem tem convicção precisa de fato ter essa certeza, né? Estar convicto, estar determinado para isso, né? E acima de tudo, e penso eu, que a fé, né? Ele precisa se alimentar da fé. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é movida pela fé. Se você tem fé, Deus move as coisas em seu favor. Deus envia alimento quando você precisa, Deus provê a chuva quando você necessita e Deus não te desampara. Eu ouvi essa semana um testemunho de uma integrante da nossa família, no grupo do WhatsApp, lá pedindo oração. Ela é daquela região ali de Ribeirão Preto, onde houve aquelas queimadas agora dos canaviais, e a queimada foi invadindo a cidade. E ela clamou por oração, e nós, familiares, oramos e tal. E o final de semana passado não estava para chuva, tá? Mas de repente deu uma trovoada, meu irmão. E a água caiu na região de Ribeirão e Redondeza. E depois ela passou o áudio para agradecer, que foi resposta de Deus. Então, temos convicção? Temos, mas nós temos que ser movidos também pela fé, porque a fé faz a gente ultrapassar essas barreiras. Você contava dessa sua trajetória, né, dessa sua experiência ali em Assungui, e como Deus estava te preparando para outras coisas, né? Sim. No desespero, talvez você poderia até ter abandonado o chamado, né? Abandonado a sua caminhada ministerial. Mas aquele que te guarda, aquele que te protege, não permitiu com que você tomasse um caminho errôneo, né? Abrindo mão da sua convicção ministerial, né? E hoje está aqui Pastor Kemuel, para você que está chegando agora, para você que está nos acompanhando. Pastor Kemuel, pastor presidente na Igreja Assembleia de Deus em Santa Maria do Oeste, contando da sua trajetória, da sua vida ministerial e apresentando para nós o livro Do Berço ao Púlpito, que tem experiências aí marcantes sobre a sua vida. E como ele dizia, né? Não é uma autobiografia. O que um jovem de 37, eu falo a mesma coisa, o que um jovem de 39, o que é que a gente tem para escrever ou deixar de biografia, sendo que a gente sabe que Deus tem muita coisa ainda pela frente, mas tem experiências
marcantes para nós e para a nossa vida, e você com certeza tem muitas experiências que estão relatadas no livro, que falam dessa sua trajetória, renúncia, dedicação e amor pelo reino e pelas coisas de Deus. Pastor Elton, já que você falou aí sobre a questão da idade, né, 37, 39, tem uma parte aqui, que é a segunda parte do livro, onde eu falo dos desafios. Sim. E o título desse livro é Uma Carta aos Jovens Obreiros. Olha só, que legal. Né? E às vezes as pessoas pensam que olha aí que legal, obreiro jovem, ideias novas e tal. Primeiro grande problema, que obreiro jovem não é para ideias novas. Porque eu tenho uma frase aqui que eu digo o seguinte, que a geração é nova, mas o legado é antigo. É verdade. Então, a gente não vem para mudar. Pelo contrário, a gente vem para dar continuidade. Continuidade. E um dos grandes desafios dessa geração de pastores é transmitir os valores do passado para uma igreja que está vivendo um tempo diferente. Esse é um grande desafio. Feliz é o pastor que consegue transmitir isso. Uhum. Tá? Eu não estou falando aqui, pastor, de costumes, não estou falando disso. Uhum. Eu estou falando, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo, e eu não sei como isso chega aí até o espectador, mas, por exemplo, eu observo que na minha geração, ali de jovem, de cantar na juventude, de mocidade, 16, 17, 18 anos, das mocidades que eu participei, muitos desses jovens hoje são pastores, são obreiros, sim, presbíteros, pregadores, mas hoje nós olhamos, eu falo da realidade onde eu estou, eu olho para a juventude e eu praticamente não vejo interesse desses rapazes, 16, 17, 18 anos, serem pregadores, por exemplo. Não vejo. É uma geração mais acomodada, cômoda. Como que os nossos pais conseguiram transferir para nós esse desejo, esse anseio pelo ministério? E por que será que hoje nós não conseguimos transferir? Não é algo novo, é algo antigo. Né? Hoje os nossos jovens, infelizmente, é uma constatação, e eu digo da região onde eu estou. Pode ser que no litoral, pode ser que... Não, mas eu acho que é uma análise geral. É uma análise geral. Então, é um grande desafio para um pastor hoje, ou para um jovem obreiro, né, lidar com uma igreja que está vivendo em um tempo diferente. É verdade. A igreja do Senhor Jesus é a mesma. É a mesma. Corpo de Cristo. Legal. Mas algumas coisas parecem estar mais difíceis de fazê-las acontecer, assim como acontecia no passado. Né? Verdade. Então, eu falo isso, aqui tem um capítulo que eu falo que a geração é nova, inclusive é o título do capítulo. Correto. Mas o legado é antigo. E sim, todos, pastor Elton, que surgem, que aí, dizendo que descobriram a roda, eles vão sucumbir pelo caminho. Porque o que já está posto é o que deu certo. Correto. O que já foi feito é o que deu certo. O caminho para a evangelização foi pavimentado no Brasil. Né? Através dessa geração, desses antigos. Através desses homens aí. Sem todos os recursos que essa geração tem. Foram referências para o seu tempo. Claro. E fizeram com que a gente tivesse o desejo algum dia no coração de ser igual a eles. É verdade. E por que será que hoje os nossos jovens não querem ser igual a nós? Nós estamos vivendo uma geração muito acomodada. Uma geração, eu costumo dizer, a gente tem ministrado para alguns ministérios de adolescentes nesse Paraná, nesse Brasil, e eu sempre falo que essa geração de adolescentes e jovens é uma geração muito virtualizada. Né? A geração, até usa a seguinte expressão, é a geração touchscreen. Tudo é no toque na tela, tudo é na praticidade. Sim. Então é uma geração que não foi preparada a aprender a fazer do zero, né? A aprender a colocar a mão na massa. É a geração que já pega tudo pronto. É a geração, nós estamos falando aqui
E olha que nós não somos velhos, né? Mas eu sou da geração que ler Bíblia é ler Bíblia, pegar a Bíblia e ler. Daí você vê para a geração de hoje, ela está aqui, ela quer ler a Bíblia, ela quer ler no celular, né? Ela tem tudo pronto, tudo está pronto. Eu sou da geração que para eu fazer um estudo bíblico, eu ia na biblioteca, eu pegava lá um livro, eu pesquisava, eu ia para uma concordância bíblica, uma mini enciclopédia bíblica. Hoje, essa geração vai onde? No Dr. Google, né? E às vezes se acham mais inteligentes do que a geração atual. E por ser essa geração da praticidade, do touchscreen, é uma geração cômoda, é uma geração que não demonstra interesse por aquilo que é tradicional, por aquilo que é raiz. A diferença aí do raiz e do Nutella, né? Eu vejo assim, esse é o grande defeito dessa geração, né? Mas nós temos que fazer o quê? Influenciá-los a ser diferente, fazer com que essa chama, esse desejo, essa vontade, esse amor pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, volte a ter espaço no coração dessa geração. E é exatamente diante disso que eu recebi de Deus essa inspiração para escrever a jovens, obreiros. Isso é bom. Paulo escreve a Timóteo, Correto. jovem obreiro, e disse obreiro. assim, não deixe que, uma linguagem mais atualizada, não deixe que ninguém te despreze por você ser jovem. Isso mesmo. Aí depois ele continua, mas seja o exemplo, tal e tal. Né? Então, às vezes a pessoa olha um livro como esse, do berço ao púlpito, uma carta aos jovens obreiros. Bom, eu não sou jovem, então não me interessa. Bom, as epístolas a Timóteo é um jovem, mas nos interessa. Independente da idade que você tem, a epístola de Timóteo, por estar no cânon sagrado, correto, sempre será importante, será relevante na vida de qualquer obreiro que quer ter êxito no seu ministério. Né? Então, eu tenho um capítulo aqui, pastor Elton, que eu dediquei, está na segunda parte do livro, que é na parte dos desafios. E um dos desafios que eu coloquei aqui, tem renúncia, tem outras coisas, mas eu coloquei a pouca idade. Correto. Ser um obreiro jovem hoje, nos nossos dias, é uma coisa extremamente difícil. Extremamente difícil. Verdade. Vale lembrar que a maioria dos pastores que hoje estão em eminência no Brasil, no mundo, pastoreando, iniciaram o seu ministério jovens. Verdade. A maioria, claro que nós não estamos aqui para citar nomes, mas temos muitos exemplos de homens que com menos de 30 anos já pastoreavam, alguns inclusive como presidente. Verdade. Lá nos idos de 1970 e 60 e tal. Mas hoje é um pouco difícil. Por quê? Infelizmente, eu sei que o discurso é bom, mas a prática às vezes nem tanto. Dizem que nós somos a igreja do futuro, né? Os jovens, os obreiros do futuro. Tal. Negativo. Não concordo com isso. Inclusive, eu dedico aqui esse capítulo a tratar de algumas questões. Eu já presenciei. Inclusive, me aconselharam a tirar isso aqui do livro. Mas não vou fazer, não fiz. Está publicado. Às vezes, o obreiro jovem ser tratado como um moleque, de calça curta, neófito. Aqui eu trouxe uma explicação sobre o que é o neófito. Correto. Na palavra, que nada tem a ver com a idade do obreiro. Correto. Lá no Novo Testamento, o ser neófito, inclusive, usei lá um comentário do Champlin, né? Ser neófito fazia referência às pessoas que usavam roupas brancas no batismo. Os recém-batizados ou recém-convertidos eram chamados de neófitos. Mas você pode ter 25 anos de idade e ser cristão há 25 anos. Experiência e ser a idade. Por exemplo, uma outra coisa que eu uso aqui para tratar essa questão da idade. Não existe, pastor Elton, um texto sequer na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que imponha qualquer tipo de limite mínimo, de idade mínima, para que alguém possa trabalhar para o Senhor.
Primeiro ponto, não existe. Não existe. Pelo contrário, nós encontramos textos que corroboram. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não deixe que ninguém despreze você por você ser jovem. Primeiro, Paulo estava entendendo que Timóteo iria enfrentar um problema por ser jovem. Verdade. Então, Paulo já prevendo isso, dá a ele essa palavra de ânimo. Olha, vão tentar te diminuir por você ser jovem. E eu já passei por isso. Correto. E eu acredito que muitos obreiros da minha idade, mais jovens do que eu, já passaram ou ainda... Sim. Eu ainda passo, Sim. até hoje. Até hoje. Alguém pergunta, mas você é pastor mesmo? Sim. Mas você já é pastor? Uma vez, nós recebemos... Isso no ano de 2015. Eu fui consagrado a pastor no ano de 2014, pela nossa convenção estadual. No ano de 2015, nós recebemos uma equipe que ia fazer um trabalho com crianças na congregação que eu dirigia em Figueira. E a congregação, por ser pequena, nós montávamos uma tenda lá do lado, telão, as coisas para comportar o povo. E eu gosto de ajudar. Eu estava em cima do muro, com as calças dobradas aqui, esticando uma corda lá, ajudando os irmãos, quando chegou o carro com essa equipe. E o presbítero, que era o líder das crianças, foi lá, recepcionou e falou assim, vamos lá que eu vou te apresentar meu pastor. De repente eles chegaram, eu já pulei do muro, do jeito que eu estava, e fui. Quando o presbítero me apresentou, e falou assim, esse aqui é o nosso pastor Kemuel. Antes que a irmã me desse a paz do Senhor, ela disse assim, certo? Ela pensou, agora estão consagrando moleque a pastor? Meu Deus do céu. A primeira palavra. Jesus amado. Eu sempre tirei de letra, sempre procurei, mas quando a gente está sozinho, a gente começa a pensar sobre essas coisas. Então, a convicção tem que acompanhar a gente sempre. Então, imagine, pastor Elton, quantas pessoas já não foram desprezadas por serem jovens. Sim. Quantos ministérios extraordinários foram abortados devido a esse tipo de situação. Devido a situações como essa, onde as pessoas te julgam. Sim. Por conta da sua idade. Verdade. Como se a idade fosse um demérito. Como se a idade fosse um ponto negativo. Eu tenho uma experiência que eu conto aqui. Se você deixar aqui, rapaz, eu vou longe, viu? Eu vou longe porque são muitas experiências. Na minha consagração a presbítero, sim, eu estava no pátio da igreja. E eu ainda não tinha muita lida, né, com a gravata e tal. Eu usava só aqueles nozinhos pronto. E eu pedi ajuda para um obreiro para ele me ajudar a dar um nó na gravata. Olha aí. E nisso se ajuntou ali uma meia dúzia. E um obreiro que tinha uns 60 anos mais ou menos, que estava sendo consagrado também, ele disse assim, mas não sabe nem dar nó numa gravata? E vai ser separado. Vai ser presbítero. E daí a gente deu risada. Mas ele estava obstinado ali a me humilhar. Verdade. Ele perguntou assim para mim, você sabe o que significa a palavra presbítero no grego? Olha só. Cara, quando eu percebi a intenção com que ele me falava isso, aí eu pus um sorriso, não sei não, o senhor pode me ensinar? Olha aí. Aí ele, presbítero quer dizer ancião. Olha aí. E você é jovem. Você é jovem. Aí eu disse para ele assim, irmão, vou falar um negócio pro senhor. A igreja que eu cuido, aliás, eu fui cuidar, eu era cooperador ainda, tá? Quando fui cuidar dessa congregação. Ela fica a mais de 30 quilômetros da cidade aqui, estrada de chão. Os presbíteros que nós temos não querem colocar o carro deles na estrada de chão. Eles não querem levar a ceia lá. E eu estou sendo consagrado a presbítero exatamente por esse motivo. Porque eles não querem ir lá. Então eu não estou sendo consagrado a presbítero pelos meus méritos. Estou sendo consagrado por uma necessidade da obra. A idade é só um detalhe. Deus me deu uma graça, Deus me deu uma força, respondi ele. Acredito que respondi bem. Sim, sim. Mesmo que depois eu tenha ficado chateado. Sim. Então, diante de situações como essa, pastor Elton, eu fico imaginando quantas outras pessoas... Eu sei que um dia eu vou envelhecer, se Deus me der vida, saúde, mas eu tenho um carinho especial
quando eu vejo um rapaz aí de 18, 19 anos se interessando por ministério, se preparando para o ministério, e eu fico pensando assim, coitado, vai sofrer. Vai sofrer. Então, um texto que eu gosto também tá em Mateus, não vou lembrar a referência, vou errar, mas tá no Evangelho de Mateus. Certa vez, Jesus é questionado sobre pagar impostos. Correto. Imposto do templo. Sim. Aí, Jesus fala para Pedro, Pedro, vai pescar lá e na boca do peixe tem lá uma moeda de 4 dracmas, você paga o teu imposto e paga o meu. Isso mesmo. Beleza. Então, o imposto do templo foi criado lá em Êxodo. Tá lá em Êxodo, lá. Quem quiser dar uma pesquisadinha aí, você vai achar. Quem pagava o imposto do templo? Os homens de 21 anos acima. Correto. Eram eles que pagavam o imposto do templo. E daí vem a pergunta, por que Jesus, só quando é questionado se os discípulos não pagariam, ele paga só o dele e o de Pedro? É evidente que só os dois tinham mais de 21 anos. Pedro era casado, tinha família. Correto. E Jesus iniciou seu ministério com 30 anos. Então Sim. eles pagavam. Os seus discípulos não. Eram abaixo. E veja que coisa interessante, pastor. Marcos, Lucas e João não falam sobre isso. Só Mateus fala. Mas Mateus, ele era cobrador de impostos. Era cobrador. Ele entendia do assunto. Então ninguém melhor do que Mateus para escrever sobre isso. Uhum. Então, eu brinco assim que Jesus... Pegou 12... Jesus pegou uma piazada. Piazadinha lá. Pra nossa região lá é piá, né? Uhum. Falam piá. Jesus andava pra rua com uma piazada atrás dele. Uma gurizada. Uma gurizada. Né? 18, 19, 20, 15, como dizem os historiadores, que João tinha aproximadamente 15 anos de idade. Isso mesmo. Quando começou a andar com Jesus. Isso mesmo. Tá? Então, eu não estou dizendo aqui, então vamos consagrar a molecada e tal. Eu penso que o obreiro é consagrado por chamado. Não, você e não por idade. E você está falando sobre vocação, chamado, necessidade. Necessidade. E é tão bom quando um jovem novo, com boas intenções, se coloca à disposição para servir o reino, né? Estar à disposição para servir a igreja, né? Isso é valoroso. Né? Uhum. Mas existe isso que você acabou de falar, o choque das gerações. O que você falou, eu também já passei por isso. Né? A gente que nasceu na igreja, filho de pastor e tal, eu passei pelo passo a passo do ministério e também passei por situações como essa. Mas vai ser consagrado a presbítero tão novo, vai ser consagrado a evangelista. Eu me lembro quando fui consagrado a pastor, naquela convenção, foi no ano de 2012, eu era o pastor mais novo do estado do Paraná. Tá? Foi o ano que eu fui separado evangelista, 2012. Isso, então eu era o pastor mais novo do estado do Paraná. E daí, críticas também recaíam sobre a minha pessoa, mas em nenhum momento eu titubeei em 2 pensamentos. Se Deus me chamou para isso, amém, vamos em frente. E ministérios existem. Uns são chamados para pastorear, outros são chamados para ensinar, outros são chamados para outras áreas específicas. E o mais importante é não retroagir, é não voltar atrás, é não abrir mão, né, do chamado, porque tem muita gente que abre mão do chamado, desiste, abandona, entrega, não quer mais saber de servir a Deus, servir ao reino. Eu tenho comigo que ministério é o quê? Servir. Tá? Então, esses dias até me perguntaram, o que é ser pastor para você? Eu falei, ser pastor é servir. Tá? Eu falei, eu tenho alegria de servir, tenho alegria de somar com o reino de Deus. Eu faço sem esperar nada em troca. Eu faço de coração. Entendeu? O que pedir para mim, eu vou lá, busco e faço, porque eu sei que eu estou fazendo para o reino de Deus e eu não estou fazendo em busca de um retorno material financeiro. Eu sei que o meu galardão eu vou receber das mãos do Senhor. Então eu creio que dentro dessa visão, desse prisma, a gente consegue compreender e despertar essa geração que precisa ler o livro Do Berço ao Púlpito, uma carta aos jovens obreiros. Obreiros que de fato queiram ser obreiros. Não é porque a gente está aí falando sobre isso, mas tem essa geração que não quer saber nada de servir a Deus com integridade. Não é assim, pastor? É verdade. Nós falamos aqui já de 2 partes. Verdade. Né? Falamos do chamado, falamos do desafio. A terceira parte do meu livro são as responsabilidades. E
tem 3 capítulos também dentro dessa parte. E tem um capítulo que eu coloquei o título assim: eu não pedi para ser obreiro. Aí logo a pessoa, antes de ler, vai entender assim: ele não pediu para ser obreiro. Não. Eu uso aqui, é uma brincadeira. Porque tem muitas pessoas que, para fugir da responsabilidade, para fugir das cobranças, aí ele usa esse argumento: bom, eu não pedi. Como se todo mundo que aí está tivesse pedido. De repente é isso que ele pensa. Não, o Elton é pastor porque ele pediu. Né? Então ele tem mais que fazer mesmo. É isso mesmo. É o pensamento de muitos. Então, muitos, para se esquivar das responsabilidades, usam essa eu frase não de efeito. pedi para ser obreiro. Né? E a verdade é, pastor Elton, que além dos desafios, né, dessa convicção que a gente tem que ter, há muitas responsabilidades que elas são inerentes ao chamado, são inerentes ao ministério. Por exemplo, eu tenho um capítulo aqui dedicado ao preparo. Entendo. Eu ouvi uma frase uma vez, não sei quem é o autor, senão eu daria os créditos, mas eu ouvi uma frase uma vez dizendo assim: é melhor você estar preparado e nunca ter uma oportunidade, do que ter a oportunidade e não estar preparado. Né? Tudo que nós fazemos, você pode de repente se preparar para um monte de coisa no ministério e não usar tudo que você estudou, tudo que você se preparou. Mas uma coisa eu digo: tudo que você fizer necessitará de conhecimento. Correto. Você necessitará fazer o melhor possível. Verdade. E é claro, em algumas vezes, nós, principalmente pela pouca idade, nós somos surpreendidos com algumas situações que de pronto nós temos que agir, resolver, sem, de repente, aquele tempo para se preparar. Mais uma vez, tendo essa experiência, é inadmissível que a gente não se prepare para a próxima. Verdade. Tá? Então, se você foi chamado para ser um obreiro, se você foi chamado para pregar a palavra do Senhor, para ensinar, ou para ser um músico, um ministro de louvor, seja o que for que você desenvolve na obra do Senhor, procure se preparar. Eu não estou nem falando, pastor Elton, aqui de repente, eu sei que nós estamos aqui no instituto, então eu não estou nem falando de repente de um curso teológico. Mas é se preparar o básico, né? Ele tem que saber. Exatamente. Né? Então, hoje nós vivemos numa realidade onde a internet possibilita muito a busca pela informação, pelo conhecimento. Cursos EAD deve ter aqui também, né? No Educ, é o carro-chefe, né? O EAD. As faculdades hoje estão muito mais acessíveis do que há décadas atrás. Uma EBO, por exemplo. Você voltar aí 20 anos no tempo, para você passar no EBD, você tinha que viajar. Você tinha que viajar, tinha que se hospedar, tinha que ter dinheiro para alimentação. Era complicado participar de uma EBO. Hoje, praticamente, todas as igrejas do Paraná promovem uma EBO. Verdade. E se não for assim com esse título, nesse porte, mas tem seminário, lá um curso de teologia, né? O Educ tem muitas igrejas por aí, né? O curso básico em teologia. Então, o camarada, ele mesmo tendo o dom, tendo o chamado de Deus, existe uma parte que só cabe a ele. Correto. Que é a parte da preparação. Responsabilidade, né? Ele tem que ter responsabilidade com o seu ministério. Com o seu ministério. Com aquilo que Deus confiou a você. Então, eu falo sobre essa responsabilidade, que é a busca pelo preparo. Se preparar na melhor maneira possível, dentro da sua possibilidade. Estou dizendo que você, mas eu não posso pagar uma mensalidade de X para tal curso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que nós poderíamos estar aqui fazendo propaganda né, dos cursos, né, pastor Elton? Mas se preparar. Usar as ferramentas que ele tem para se preparar. Uma base de preparação indispensável para um obreiro, escola bíblica dominical. Sim. Às vezes ele não tem oportunidade de estar num curso, de estar numa faculdade, de fazer um outro tipo de seminário e tal. Se prepare em casa com o que você tem. Né? E aí 99% das igrejas têm algum tipo de método de ensino bíblico. Né? Se prepare. Né? Para quê? Para que você possa exercer com responsabilidade a sua vocação, o seu chamado,
e dar resultado através desse exercício do seu ministério. É dentro dessa visão. E o preparo não é só teológico, o preparo devocional, espiritual, ler a Bíblia, orar. Correto. Né? Ter o seu momento de adoração a Deus, seu momento de conversa com Deus. Né? Isso faz de um obreiro um homem de Deus. Verdade. Porque se eu só leio a Bíblia quando eu vou pregar, né, eu estou correndo um grande risco, né, de dentro de pouco tempo me tornar inapto para fazer isso. Verdade. Né? Porque a maioria, pastor Elton, tem aquele interesse pela Bíblia no início. E depois... Mas com o passar do tempo ele vai no piloto automático. Não, essa história eu sei, esse assunto eu sei. Deixa comigo. Né? Mas eu digo, pastor Elton, que Deus, ele pode... Eu creio ainda na palavra inspirada. Sim. Dentro de um mesmo texto, Deus pode te revelar coisas novas. Sim. Especialmente para aquele momento onde você está. A minha primeira experiência como pregador, eu pregava o vaso e o oleiro. Jeremias 17, 18. Jeremias e o oleiro. O vaso e o oleiro. Rapaz, eu andei pregando umas 10 vezes. Até que um dia eu falei, eu não vou pregar mais essa mensagem. A não ser que Deus me revele algo novo. Um argumento novo. Né, dentro disso aqui. E eu lembro que uma vez, orando, estudando, revirava pra cá e pra cá a Bíblia, parei de novo no Jeremias e fui ler. Aí, diz lá que quando o oleiro, o vaso que estava fazendo, se quebrou. Se quebrou na mão do oleiro? Na mão do oleiro. O que veio na minha mente? Esse vaso que quebrou, ele estava vazio. Verdade. Então, e a gente costuma cantar assim, né? Quebra a minha vida. E me faça de novo. Você quebrou porque tá vazio. Só quebra vaso vazio. Entendeu? É isso mesmo. Vaso vazio. E ali Deus me deu um argumento para ministrar. Né? Os vasos cheios não serão quebrados. Até porque vaso cheio não tem rachadura, né? Vai dar outra mensagem aí, pastor. Exatamente. Tá vendo? Exatamente. Então, como diz, pode parecer bobeira. Sim. Né? Mas isso só vem através de meditação. Você se debruça sobre um texto, medita nele e o Senhor vai te inspirar. Inspira. É claro que daí isso está incluso no preparo. Sim. Você ter um bom preparo teológico, você usar as ferramentas de interpretação de um texto, maravilha, ok, é isso mesmo. Só que a parte devocional, parte da oração, é o que vai ligar as pontas e fazer com que a sua mensagem, falando já agora para pregadores, né, jovem, é o que vai fazer com que a sua mensagem seja eficaz. Atinja os corações, né? Atinja os objetivos. Não, mas essa questão. Eu sempre fui dessa visão, né? A gente aprender a fazer o feijão com arroz, mas fazer o bem feito. Né? Se você vai pregar a palavra de Deus, se você vai ensinar a palavra de Deus, você pode ser o expert que for naquele assunto. Mas a leitura alinhada da oração, né, ela é indispensável para que você possa descobrir as riquezas encobertas que a palavra de Deus ela tem. Eu costumo dizer que cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende algo novo. Você pode ter lido 1000 vezes o mesmo texto, mas a partir do momento que você lê integrado com a leitura e a oração, Deus te revela algo novo. É a vida, é a vivência, é o ministério. Tem um texto bíblico que eu gosto muito de ministrar nele. Acho que talvez, como você tem o oleiro lá, eu tenho 5 pães e os 2 peixes. Rapaz, quantas vezes eu já ministrei sobre esse texto? E sempre quando eu me sinto direcionado para pregar no mesmo texto, eu vou ler e Deus revela algo diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é algo inesgotável. Mas a gente está aqui falando hoje sobre o livro Do Berço ao Púlpito. Eu recebo aqui pastor Kemuel Rezende, lá da cidade de Santa Maria do Oeste.
já foi missionário aqui no nosso litoral, na região de Guaraqueçaba, jovem pastor, hoje pastor presidente na Assembleia de Deus em Santa Maria do Oeste. Lançou recentemente, presta aqui o livro, pastor. Lançou aqui recentemente o livro Do Berço ao Púlpito. Do Berço ao Púlpito. Você pode adquirir esse livro. Localize o pastor Kemuel Rezende nas redes sociais. É facinho de achar. Não vai ter mais do que 10 Kemuel aí nas redes sociais, ainda mais Rezende, tá? E então você já acha o pastor Kemuel lá no Instagram, no Facebook. Pode fazer o seu pedido, adquirir, tá num preço aí bastante acessível e você vai ser abençoado. Nós falávamos aqui sobre a terceira parte do livro, indo agora para a quarta parte, correto, pastor? Sim. Que são as garantias. As garantias que fala sobre autoridade, sustento, a companhia, né? E chega aí na parte final do seu livro. Dentro das garantias, qual que é a visão que o senhor buscou abordar e trazer de lição para os jovens obreiros? Eu vou falar aqui, jovens obreiros com 100 anos para baixo, tá? Para os jovens obreiros com 100 anos para baixo. Tá, vamos lá. Imagine, pastor Elton, no estágio da sua vida em que você está. Sim. O Senhor enviasse o seu anjo, um varão aparecesse para você igual apareceu para Paulo, o próprio Senhor apareceu para Paulo e te convocasse para uma tarefa, para uma missão, ou seja, te mostrasse o seu chamado. Que garantias você teria? Olha aí. Que garantias da parte de Deus você teria para exercer o seu chamado? Então eu procurei apresentar dessa forma. Ninguém decide fazer a vontade de Deus e termina frustrado. Ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? Porque Deus dá algumas garantias. De repente tem até mais, mas eu listei nesse livro 3. Cada uma se tornou um capítulo. Então, a primeira garantia que Deus nos dá no exercício de um chamado ministerial chama-se autoridade. Verdade. Essa autoridade, não estou falando de autoridade sobre pessoas. Estou falando de autoridade do mundo espiritual. Sim. No manejo da palavra. Deus te dá autoridade sobre os espíritos. Sim. Né? Sobre os espíritos imundos. Né? Os discípulos de Jesus voltaram eufóricos porque tinham expulsado demônios e tal. Aquilo ali fazia parte do pacote de garantias. Garantias, sim. Estava ali. Eles acharam aquilo o máximo. Mas aquilo ali era só uma parte do pacote. Então, que sentido faria, pastor Elton, se Deus nos chamasse para lidar com o mundo espiritual e não nos desse autoridade para lidar com eles? É verdade. Não faria sentido nenhum? Não faria sentido. Então, a primeira coisa com a qual nós não devemos nos preocupar quando lidamos com o mundo espiritual é a autoridade. Então, eu tenho medo de certas situações, de lugares às vezes perigosos, eu tenho alguns receios, mas quando o assunto é espiritual, eu tenho de Deus uma autoridade. Deus me deu essa garantia. Autoridade. Então, é a primeira coisa que eu escrevo sobre isso. Porque um jovem obreiro, de repente, está diante de uma situação, vou chamar o pastor. Não, Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. Vai lá e resolve. Ele não te chamou para o ministério? Isso. É a tua experiência. Forja a sua experiência. Habilita a sua competência ministerial. Faz acontecer. Você falou sobre experiência, veja que legal. Igual eu falei assim, eu sou biblista, eu gosto de falar de Bíblia, né? Samuel era jovem, estava ali. Ele tinha roupinha de sacerdote, se vestia como sacerdote, mas não havia naquele tempo visão manifesta. Ou seja, Samuel tinha tudo o que precisava para ser um representante do povo diante de Deus. Correto. Só que Samuel não tinha nenhuma experiência com Deus. Verdade. Nenhuma experiência. Então, às vezes eu falo assim, que às vezes a gente vive no meio de uma geração que anda como crente, se veste como crente, fala como crente, mas não teve experiência com Deus. Experiência zero. Experiência zero. Então, se você tiver a convicção que você foi chamado por Deus e entender que Ele te deu autoridade no mundo espiritual para orar por um enfermo, verdade, para expulsar um demônio, seja o que for no mundo espiritual, né? A autoridade
não vem de nós mesmos nós não teríamos essa Verdade. condição. É uma garantia. Uma garantia. Que Deus nos dá. Então, esse é o primeiro capítulo aí dessa parte, onde eu falo das garantias. O segundo capítulo aí da parte das garantias, eu falo sobre o sustento. Olha só. Nós já falamos um pouquinho aqui no começo do podcast, né? Deus provê. Deus é o Deus que provê. Então, não faria sentido, pastor Elton, por exemplo, Deus tirar Israel do Egito e deixar na mão, né? Deixar na mão. Deixar na mão. Eles precisavam comer, Deus mandou o maná. Precisava de água, Deus transformou a água amarga em doce. Eles enjoaram do maná, queriam carne, Deus mandou codorniz. Então, a roupa não rasgava, não envelhecia, os sapatos cresciam junto com os pés. Não era assim? Então, Deus chamou, ele garante. Então, uma das garantias de Deus é o sustento. Tem um texto que Jesus fala para os discípulos, ele fala assim, observe as aves, que elas não semeiam, nem colhem, mas no entanto, o Papai do céu cuida delas. Verdade. Quanto mais cuidado ele terá de vocês. Então, o Senhor, ele cuida de nós. Então, ninguém, pastor Elton, no exercício do seu chamado, no exercício do seu ministério, sem tirar falta de condições para fazer a obra do Senhor. Verdade. A todos quantos o Senhor chamar, ele lhes dará condições, as condições mínimas necessárias. Vale lembrar isso aqui, né? Inclusive tem uma parte aqui no livro que eu digo assim, que o sustento, ele tanto a autoridade quanto o sustento, é apenas uma garantia, não é um prêmio. A autoridade não é prêmio para que ninguém ostente autoridade. Eu tô por cima. Assim como o sustento. O sustento no ministério não é riqueza. O sustento no ministério... Não é ostentação. Exatamente. Eu até coloco assim no livro. O sustento não é um prêmio para que ninguém ostente. Olha aí. É uma garantia. Uma garantia. Então tem muito obreiro vivendo como se o sustento dele fosse um prêmio. Quando, na verdade, o prometido foi uma garantia. E quando se fala em garantia, se fala no mínimo. A garantia é o mínimo necessário. Sim. Né? Digamos, como se fosse um seguro. Um seguro veicular, de uma casa. Vai cobrir a seguradora vai dar o mínimo possível para que você restabeleça ali o bem que você perdeu. O mínimo, não o máximo possível. Né? A não ser que eu esteja equivocado sobre seguro. Não, é isso mesmo. Né? Então, a garantia ela vai te dar o valor. Se for um imóvel, o valor venal. Se for um veículo, a tabela FIP. É o mínimo. É o mínimo. Não o máximo. Não é o máximo. É o mínimo. Meu carro vale 100 mil reais, mas a FIP diz que é 70, deu PT, é 70. É o mínimo, é a garantia. Exato. Você não vai ter lucro com aquilo. Você não vai ganhar ter com aquilo. Não, você vai ter o mínimo para que você tenha outro igual. Vai ser ressarcido daquilo que vale. Exatamente. E Deus, pastor Elton, enquanto exercemos o ministério que ele nos confiou, ele sempre nos dará o mínimo necessário. Então, é como eu gosto daquele texto, né, de Salmos, quando o salmista diz assim, já fui moço, Davi, né? E hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Isso vale para nós, vale como obreiros. Né? Ninguém que esteja fazendo o do Senhor vai passar fome. Vai passar fome, vai passar dificuldade. Vai enfrentar uma situação adversa? Vai. Mas o Senhor entrará com a providência. No momento certo. Não, e você fez uma colocação muito interessante, porque às vezes as pessoas distorcem essa visão, né, de ministério como um cabide de emprego. Sim, tá? sim. E ministério não é cabide de emprego. Ministério não é tipo assim, acertei agora na vida e vou fazer disso daqui um trampolim para mim. Não é assim. Né? Vou te fazer uma pergunta. O entrevistado sou eu, mas vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Pastor Elton. Imagine assim, eu sou pastor. Eu sou integrado no ministério já há 15 anos. Sim. E de vez em quando eu compro umas coisinhas com parcela, faço parcela. Quem me garante, pastor Elton, que eu terei salário mês que vem? Isso mesmo. Que garantias eu tenho? Por isso que tem que ter a prudência. Né? Exatamente. Mas o que eu quero abordar é o seguinte. Eu sei que sou cuidado pelo Senhor. Sim.
Eu não sei quanto vem o mês que vem, mas eu acredito que vem. Sim. Você consegue dar o passo de acordo com a tua perna, ou seja, é a fé. Todos sabem, independente de confissão religiosa, sabem que uma igreja, principalmente aos modos cristãos, né, se mantém com contribuições, dízimos e ofertas. Verdade. Agora, quem garante para mim que aquele irmão, aquela irmã, o mês que vem ele vai contribuir novamente? Que garantias eu tenho que isso vai acontecer? E a gente sai de uma carreira profissional para contar com isso dali para frente. Verdade. Então, nós estamos apegados às garantias. Deus vai cuidar. Se eu precisar de autoridade do mundo espiritual, ele vai me dar. Sim. Se eu precisar de comida, ele vai me dar. Ele vai prover. Então... ele vai garantir. E a terceira e última garantia que eu anotei no livro é a companhia. A companhia. Jesus disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação. Então, pode chegar um tempo, pastor, que a tua família vai te abandonar. Verdade. Os teus amigos vão te abandonar. Mas se você estiver convicto no cumprimento do teu chamado, você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar só. Deus sempre vai levantar meios e formas, né, para você ser amparado. E eu digo aqui, pastor, para acrescentar, que o ministério pastoral é um ministério solitário. Solitário. É um ministério solitário. É solitário para o pastor, é solitário para a esposa do pastor. Sim, para os filhos. Para os filhos do pastor. Eu posso falar com conhecimento de causa e você também. Né? Pastor, como eu disse no início, pastor é que nem um nômade. Ele uma hora está num lugar, outra hora está no outro. A família sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem. Dificilmente você consegue criar laços em amizades. Por quê? Porque existe toda essa questão, às vezes, de uma mudança, às vezes de uma outra, de estar em outro local. E o pastor, geralmente, ele tem não é deficiência, ela tem essa dificuldade, né, de formar um círculo ali de companhias sólidas, companhias parceiras. Porque sempre vai surgir algum tipo de problema, alguém que às vezes não está do lado do pastor, que faça com que as coisas deem certo. Até os 15 anos de idade, eu já tinha morado em 3 estados diferentes. Imagine. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Olha aí. Tá? Então, imagine você chegar numa cidade nova, recomeçar do zero, amizades, amigos, enfrentar a desconfiança do povo do lugar. Quando ganha credibilidade, daí vai para outro lugar. Vai embora de novo. Então, agora, dentro de tudo isso, não importa por quais caminhos o Senhor te leve. Em todos, Ele estará com você. Está com você. Em todos. Então, pastor Elton, para fechar aqui o livro, a inspiração que Deus me deu foi para que esse livro... Eu não sou um vendedor de livros. Não é a minha intenção, pastor Elton. Entendo. Porque se alguém dizer que ganha dinheiro com livros, eu preciso conhecer, conversar e pegar umas dicas, né? Mas assim, o meu objetivo... eu recebo... Tem acho que uns 60 dias que eu lancei o livro. Inclusive foi no CPP lá em Guaíra. Eu já devo ter chegado aí na marca de uns 300 livros. Que bênção, que bênção. Eu recebo muitas mensagens. O pessoal me marca nos stories, nos status. Às vezes a pessoa tira uma foto de um trecho aqui. Que legal. Mano, isso aqui falou muito comigo. Que bênção. Então, o meu objetivo não é ser um vendedor de livros. Sabe qual é a minha alegria, a minha realização com esse ministério de escritor? Posso dizer para você que é um ministério. É um ministério. Porque eu não vou escrever sobre outras coisas a não ser sobre ministério. Então, esse ministério para mim me faz sentir que eu estou no caminho certo, que eu estou realizado com aquilo que eu estou fazendo. É confirmação daquilo que você já vem plantando. Né? É quando alguém me manda uma mensagem, pastor, eu acho que eu precisava ler isso. Eu acho que não tem resultado maior de você receber esse feedback. Né? Até porque você tem escrito para um público que é um público promissor, um público que a gente vem falando dele, que é esse público jovem. Existe a parcela, claro, de interessados que querem crescer e aprender da palavra de Deus, e nada melhor do que um pastor jovem falando para jovens,
né? Entendendo a dor, a necessidade, indo direto na ferida de muitos, né? Eu tenho certeza, pastor, que aquilo que Deus colocou no teu coração, que você transformou nesse conteúdo tão abençoador, olha, eu quero revalidar aqui o tema do livro, do berço ao púlpito, uma carta aos jovens pregadores, e que aos jovens obreiros. Aos jovens, obreiros, então já estou dando o tema do segundo livro aqui, tá? Uma carta aos jovens obreiros, que o pastor Camuel tem abordado de uma forma assim, gente, surpreendente. Você que está nos acompanhando aqui, com experiências marcantes, que nos motivam, nos despertam a levar uma vida com seriedade, tratar ministério com seriedade, né? Inclusive, quando eu recebi essa inspiração de Deus, a primeira coisa que eu fiz, eu fui para a internet pesquisar títulos, livros que fossem direcionados a jovens obreiros. E para minha surpresa, não sei se procurei nos lugares errados, mas praticamente não existe literatura para jovens obreiros. Não existe. Não existe livros dando conselhos práticos, olha aí. Dando instrução. Então, eu busco sinceramente, pastor Elton, que bom, animar aqueles que estão iniciando no ministério, despertar, né? Preparar, porque eu sei que por mais bem orientado que ele esteja, por mais bem mentoreado que ele seja, a lead ministerial não irá poupá-lo das adversidades que o ministério propõe, né? Por mais que um mentor seja super protetor aí do seu pupilo, do seu jovem obreiro, meu irmão, jovem não é fácil. Ser jovem, inclusive quando eu falo sobre as diferenças de geração, né? Nós, pastor Elton, nós não estamos aí para substituir, isso aqui é importante frisar, nós não estamos aqui para substituir os pastores do passado. Verdade. Né? Eu entendo que Deus substitui quando Deus interrompe. O camarada está lá no começo, Deus interrompe o ministério dele e outro assunto. Aí é uma substituição. Mas se o camarada viveu os seus 60, 70, 80 anos, gastou a sua vida no ministério, ele não foi substituído. Ele cumpriu a sua missão e a partir daquele momento outro vai dar continuidade. Então, às vezes eu sinto, pastor Elton, que tem pastores, obreiros mais velhos, que pensam que os jovens vão substituí-los, quando na verdade, pelo menos durante 20, 30 anos eles vão trabalhar juntos. Sim. Eles vão fazer parte do mesmo exército. Gerações diferentes, mas vivendo o mesmo propósito. O mesmo propósito, o mesmo tempo. E eu sei que você deve conhecer muitos obreiros que iniciaram o seu ministério e hoje estão parados, frustrados. Verdade. Não conseguem mais realizar absolutamente nada na obra do Senhor, por N situações, mas eu confesso para você que isso enche de tristeza no meu coração, quando eu vejo um jovem com talento, com dom, né, com um chamado de Deus para a sua vida, diante das lutas, diante das adversidades do ministério, acabando assim por ficarem à beira do caminho, voltarem para trás, né? É uma perca muito grande, não só para a obra do Senhor, como para quem também abandona o ministério. É verdade. E uma frase aqui para fechar, pastor. A todos os chamados e vocacionados pelo Senhor para o ministério. Você nunca vai experimentar viver o máximo do seu potencial fora do chamado de Deus. Sem sombra de dúvida. Você pode ser um homem de sucesso, você pode ter muito resultado na sua vida, mas isso ainda é inferior ao que seria se você estivesse exercendo o chamado. Olha, gente, com essa colocação, a gente vai fechando aqui, né, o nosso podcast. Com certeza, pastor, precisaríamos aí de mais umas 2 horas, tá? Para a gente discorrer cada tópico, cada capítulo dessa importante obra que Deus lhe deu a capacidade de escrever e trazer como instrução para essa geração, né? E eu posso aqui concluir para vocês, sem sombra de dúvida, vou ter a alegria de ler o material, mas a gente conhece o pastor Kemuel, sabe da sua trajetória, da sua caminhada como obreiro, como servo de Deus. Eu tenho certeza que as lições que você tem apresentado nesse livro são de grande relevância para aquele jovem obreiro que deseja exercer o ministério
com eficácia e com eficiência, né? Com comprometimento, com dedicação, sendo uma pessoa que entenda o tempo, né? Porque ministério não acontece da noite para o dia, né? Ele é um processo, e esse processo dura tempo, né? Para madurar e dar o seu devido resultado. E ministério, ele não se acaba, né? O ministério, você leva ele até o fim da sua vida, dando frutos, resultados para a glória de Deus. Eu vou agradecendo aqui o pastor Kemuel, a sua família, seu pai. Leva o nosso abraço lá para o seu querido pai. Tivemos aí, anos atrás, a alegria de tê-lo aqui como aluno na nossa instituição, fez o bacharel em teologia com a gente, uma pessoa que a gente tem amizade até hoje, conversa, troca ideias, e que Deus abençoe seu querido pai, pastor Enoque, a sua igreja, a sua família, os irmãos lá em Santa Maria do Oeste. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Pastor, eu volto para ti a palavra, para as suas considerações finais. E deixa aí WhatsApp, rede social, como que o nosso amigo ouvinte aqui faz para adquirir o seu material. Pastor Elton, eu estou no Facebook e no Instagram. Okay, Kemuel Rezende, só tem eu. Não tem mais ninguém, né? E sobre o livro, eu tenho todo o cuidado de enviar pelo correio. Eu já fiz vários. O pessoal encomendou lá pelo Facebook, pelo Instagram, né? Eu embalo ele certinho, faz chegar lá na tua casa. Que bênção. Né? O custo é mínimo. Que bom. É menos de R$10 para enviar só um livro pelo correio. Olha aí. Né? E tem uma modalidade exclusiva do correio, já fazendo aqui um marketing, né, pro correio. Você manda pelo impresso? Mas tem um nome lá que eu não vou lembrar agora, né? E você envia um livro para o Brasil todo. Ele tem um nome lá, mas é o impresso. É o impresso, pra você enviar impressos. Isso. Então, o livro hoje, eu falo que é um preço simbólico diante da mensagem que Deus colocou para mim. Correto. Compartilhar aqui. Então, esse livro, eu estou vendendo ele a R$30. Sim. Um preço acessível. Digo que é um investimento. Sim, é um investimento. Vai contribuir para a sua vida espiritual, ministerial. Você pode também abençoar alguém, presentear alguém com essa leitura. Eu brinco também que é um livro para quem gosta de ler e para quem não gosta. Porque são 80 páginas, distribuído em 13 capítulos. Eu leio com 1 hora, mais ou menos, eu leio o livro. Inclusive, esse aqui é o meu de leitura, eu vou anotando algumas frases aqui. Correto. Né? Vou destacando aqui. Né? E eu, pastor Elton, para finalizar, eu quero agradecer essa oportunidade. Tá? O meu intuito é falar desse material para o maior número de pessoas que eu conseguir. Que bênção. E o Educast hoje está me proporcionando atingir um público. Verdade. Que talvez, em outras circunstâncias, jamais eu iria alcançar. E dizer que estou à disposição. Que bênção. Né, para contribuir naquilo que for útil. Que legal. Quer deixar o telefone, pastor? 429-9816-1985. Olha aí. 42-1916-1985. E você acha o pastor Kemuel nas redes sociais, @Kemuel Rezende, você acha no Face, acha aí no Instagram. Gente, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo você, amigo ouvinte, que nos segue aí no canal do YouTube. Algumas pessoas têm nos perguntado, o podcast, o Educast também vai para o Facebook e Instagram? Gente, nós não trabalhamos lá com a plataforma do Facebook nem do Instagram. Nós trabalhamos aqui com a plataforma do YouTube. Tem sido uma maneira da gente dinamizar esse alcance. Agradecemos, pastor. A gente tem tido um alcance aí fenomenal, tá? O pessoal que cuida aí para nós da mídia aí sempre passa pra gente o relatório da semana passada. Assim, eu fiquei maravilhado aí pelos mais de aproximadamente 15 mil pessoas que tiveram clicando, acessando o nosso canal. Então a gente fica feliz aí que a gente de tudo quanto é canto do Brasil e de outros países acessando o nosso canal. E que Deus continue abençoando a sua vida. Nós continuamos por aqui semanalmente trazendo ideias, dicas para vocês. Eu não posso fechar esse nosso bate-papo sem presentear o pastor Kemuel Rezende. Pastor, todo mundo que vem aqui ganha a nossa caneca, tá? Então tem uma frase aí, o único jeito de terminar é começar. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E temos aqui também alguns livros da nossa instituição, tá?
livro Trágico Fim de um Rei, do meu saudoso pai, pastor José Alves. E olha só, outros temas aqui educacionais, leitura na era digital, didática do planejamento, a história da educação, para que você possa aí incrementar a sua biblioteca. E Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Amém? Gente, nós vamos encerrando por aqui. Olha, siga o pastor Camuel nas redes sociais. Nossa alegria de você ter nos acompanhado até esse momento. Sucesso. Deus te abençoe grandemente.